Quem será o substituto de Paulinho no jogo contra a equipe do Fortaleza? Nós vamos trazer aqui 3 opções mais prováveis do Ramon Dias para substituir o Paulinho Magic, o cara que comanda o meio de campo do Vasco. Vamos falar também sobre Puma Rodrigues. O jogador foi convocado, o Vasco chegou a anunciar, só que ele não saiu na lista por causa de falta de vacina da febre amarela. Vamos falar sobre isso, vamos trazer informações também sobre Boca Juniors no CT do Vasco. A Conmebol aprovou o CT e o Boca vai treinar nas dependências do Gigante da Colina. Também sobre Léo. Tá rolando uma informação incorreta aí que o Léo tá suspenso, mas ele não está. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos falar do Gigante da Colina, mas antes as notícias rápidas, né? Como a gente sempre inicia com notícias rápidas, agora há pouco o Euriquinho, filho do Eurico, diz que está retirando a sua candidatura para a presidência do Vasco da Gama. Ele disse que com o pensamento sempre voltado para o Vasco, tomou a decisão de retirar a candidatura à presidência do clube, que essa é uma escolha para ele, que não é apenas social, mas também uma demonstração, não é apenas pessoal, mas também uma demonstração de comprometimento com o Vasco de verdade, e que está determinado a contribuir lutando para o nosso amado clube. Então, diz que vai seguir em frente, unidos em prol do Vasco. Então, o Euriquinho retira a sua candidatura à presidência do Vasco. Hoje também tivemos convocação para a seleção sub-23 e você já sabe que Figueiredo vai jogar pelo time, né? Vai representar o Brasil no Pan-Americano, mas Julião e Paixão foram convocados aí para o período de preparação para o PAN, pelo técnico Ramon Menezes. Então, Paulinho também já está nesse período de preparação, Paulinho lateral, e ele convocou o Figueiredo, que também está, ele não vai estar nesse período de preparação, mas que vai estar compondo o grupo que vai para o Pan-Americano. Então, mais 2 aí garotos convocados para a seleção Sub-23, Julião e Paixão. Inclusive são jogadores que a comissão técnica do Vasco observa para o ano que vem, Julião e Paixão. Olha, Puma Rodrigues, vamos falar dele porque o cara hoje foi o centro das atenções da mídia em si, não só da mídia brasileira, mas também da mídia uruguaia, porque é o seguinte: o jogador foi, segundo o Vasco inclusive colocou nas suas redes sociais, foi convocado para a seleção do Uruguai. O Vasco informou, inclusive parabenizou ele e o Medel nas suas redes sociais. Só que, na lista final, divulgada pela a Federação Uruguaia, o nome de Pumita não constava. E aí até eu fiquei na dúvida, inclusive postei nas redes sociais. O Sebas Giovanelli informou que Pumita foi cortado por causa de uma vacina. E essa vacina é a vacina de, como eu posso dizer, de febre amarela. Então, por isso, jogadores que saiam do Brasil para entrar na Colômbia, ou quem viajar do Brasil para a Colômbia, desde 2017, tem que ter a vacina para a febre amarela. Se não tiver, a pessoa não entra lá na Colômbia. Então, como o Pumita não tem, ele foi cortado no momento que estava se preparando para viajar no aeroporto. O Vasco informou agora há pouco que foi comunicado sobre o corte do lateral da lista de convocados para os próximos compromissos da seleção do Uruguai pelas eliminatórias da Copa de 2026 e o atleta vai se apresentar normalmente nessa terça-feira. Segundo foi dito lá no Uruguai, os uruguaios não informaram a Puma Rodrigues
Porque os outros jogadores que jogam no Brasil estavam jogando a Copa Libertadores da América e essa exigência foi feita. O Vasco não estava jogando a Copa Libertadores nem a Copa Sul-Americana. Por isso, o Rocher, o Bruno Mendes, o Canóbio, a Arrascaeta vão viajar porque eles tinham essa exigência nas competições internacionais que eles participaram. Com isso, Puma Rodrigues foi cortado da seleção do Uruguai por causa dessa falta de comunicação. Segundo o Sebas, foi uma falta de comunicação da Federação Uruguaia que omitiu essa informação. É o que se falou lá, o Sebas não passou para o jogador e o jogador não teve tempo para tomar a sua vacina. Então, Puma Rodrigues seria convocado por causa da falta de vacina de febre amarela, não vai poder entrar lá na Colômbia, que é o jogo onde a equipe do Uruguai vai jogar, em Barranquilha, e fica de fora. Volta para treinar com o Vasco. É bom que ele pegue esse tempo de preparação aí para o Ramon Dias ajustar algumas coisas com ele. Só para informar aqui, eu também queria falar isso. Tem muita gente falando que o Léo está suspenso. O Léo não está suspenso, gente. O Léo tem 2 cartões. Ele tomou 3, ficou suspenso. Lá naquele jogo, lá, se eu não me engano, foi contra o Cuiabá. Depois, tomou um cartão. E vai tomar o segundo contra o São Paulo. Ele está pendurado para esse jogo contra a equipe do Fortaleza, mas suspenso ele não está. Foi um erro de comunicação na transmissão entre Luiz Carlos Júnior. Ele, inclusive, eu pude receber o vídeo. Ele, antes do jogo terminar, ele consertou que era o Léo Jardim que estava pendurado e não o Léo. Então o Léo pode jogar sim contra a equipe do Fortaleza. Quem não pode jogar é o Paulinho, está fora da partida. E quais são as opções do Vasco para jogar contra a equipe do Fortaleza? 3 nomes despontam: Marlon Gomes, Jair e Matheus Carvalho. Matheus Carvalho foi quem entrou na vaga de Paulinho no último jogo contra a equipe do São Paulo. Não foi, nem mudou, nem comprometeu muito. Entrou no lugar de Paulinho no jogo contra o São Paulo. Marlon Gomes é uma opção muito provável, porque vem jogando e já fez aquela posição, inclusive já treinou naquela posição com o próprio Ramon Dias. O Jair corre por fora, tem sido utilizado mais pelo Ramon Dias como um primeiro volante, mas é uma opção para substituir o Paulinho. Barros é o cara mais, sabe, não vamos dizer improvável, mas que tem menos chances hoje de poder substituir o Paulinho. Sabemos que Ramon Dias terá 1 semana e meia para treinar, e dentro dessa 1 semana e meia, ele pode aí achar o substituto. Payet, possível entrada de Payet e botar um time mais ofensivo, também deve ser estudada por Ramon Dias para enfrentar a equipe do Fortaleza. E olha, informação que a gente recebeu hoje é que a Conmebol analisou, né, fez uma inspeção, vamos dizer assim, no CT do Vasco, o CT Moacir Barbosa, há 2 semanas atrás, visando a utilização do CT pela equipe que fosse a final da Copa Libertadores, assim como também outros CTs foram inspecionados. E o CT do Vasco foi selecionado e também aprovado pelo Boca para ser utilizado pela equipe argentina nos dias que antecedem a final da Copa Libertadores. Então o Boca vai treinar no CT Moacir Barbosa para se preparar para enfrentar a equipe do Fluminense na final da Copa Libertadores da América. Então o CT Moacir Barbosa será utilizado aí pelo Boca na final na preparação para a final da Copa Libertadores. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!